Olá amigos, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu quero compartilhar com você que está aí do outro lado da telinha uma dúvida de um amigo chamado Rafael, e a dúvida dele pode ser a dúvida de muitas outras pessoas. Eu quero esclarecer o que significa maná na Bíblia. Eu vou partir para os textos sagrados que está no livro de Êxodo, capítulo 16. Vou estar iniciando aqui a partir do versículo 2. Para você entender o que eu vou estar expondo no vídeo posterior, o próximo vídeo, que eu vou falar o que possuía dentro da Arca da Aliança. Possuía 3 coisas, mas antes disso eu quero falar o que significa maná, que durante esse assunto, no meu ambiente de trabalho, trabalho num condomínio de alto padrão, e ali a gente estava compartilhando algumas informações dos textos sagrados e surgiu essa dúvida. Então, para você que não sabe o que significa maná, vai saber agora. Lembrando que foi o momento que Deus tirou o povo do Egito, que estava sendo escravizado ali muitos e muitos anos. E quando tirou o povo do Egito, a Bíblia menciona que eles teve fome. E é aí que eu vou entrar no assunto agora. Ó. Êxodo 16, capítulo 16, versículo 2. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés, a Arão, e também a Arão, e disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha a situação. Tipo assim, quem dera nós não tivéssemos sido mortos no Egito. O povo começou a reclamar ali, ó. Lá nós estávamos ao redor de panelas de carne e comiam pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: isso Deus falando com Moisés, Ele falava muitas e muitas vezes quando Moisés ia para o Monte Sinai. Só para vocês terem uma ideia. Então Deus falando a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Deus já avisando Moisés, eu vou estabelecer ali, eu vou derramar sobre eles o alimento diário. Só que ainda eu vou pôr à prova se eles estão seguindo realmente as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. Aqui ele está falando assim, cada dia eles vão recolher uma porção necessária para eles se alimentar, mas no 6º dia para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas ao entardecer: vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. Tipo assim, à tarde mesmo você vai ver que Deus tirou vocês do Egito, E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa que vocês fizeram contra ele. Tipo, Deus ouviu suas reclamações, suas murmúrias, suas lamentações. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Moisés e Arão falando assim, imagina Moisés, quem vocês acham que nós somos para vocês ficar reclamando isso? Para nós, ele estava começando a ficar irado ali, hein? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer. Tipo, no período da tarde, antes do pôr do sol, ele vai dar carne para vocês. E pão à vontade pela manhã. Ele vai distribuir também ali, vai fazer aparecer pão pela manhã. Porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Do tipo assim, toma cuidado, que vocês não estão falando simplesmente de nós. Vocês estão falando do Senhor, porque foi Ele que tirou vocês do Egito, vocês estão reclamando aí. Olha o perigo da murmuração, Versículo 9. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas, eu ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde, apareceram-se então codornizes que cobriram o lugar onde eles estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos, quando os israelitas
viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isto? Tipo, o que é isto? Olha o que eles parecem, ó, como flocos finos. Continuando aqui. Disse então a Moisés ao povo, ó, este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor, cada chefe de família recolha quanto precisar um jarro, como se preenchesse apenas um jarro ali para cada pessoa da sua tenda. Eles moravam em tendas naquela época. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu o quanto precisava. A ordem aqui é para que todos recolhessem o necessário de acordo com a necessidade de cada um, ó. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, do tipo assim, não guarde esse alimento para o dia seguinte, porque amanhã Deus vai mandar de novo o necessário, ó. Ordenou-lhes Moisés, não guarde isso para o dia seguinte, pega o necessário para hoje. Aí, ó, todavia alguns deles, sempre tem alguém, né, ó. Todavia algumas daquelas pessoas não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco mais até a manhã seguinte, tipo, guardou um pouco para o dia seguinte, mesmo ouvindo a orientação, né, que Deus tinha falado para Moisés. Moisés falou para o povo, tipo, ó, coma a porção diária, amanhã eu vou mandar mais, não guarda. Aí alguns deles guardaram, e olha o que aconteceu, ó. Aquilo que guardaram, criaram bichos e começou a cheirar mal, por isso Moisés irou-se contra eles. Do tipo, poxa, avisei vocês, instruí vocês para não guardar o dia seguinte, e ainda vocês vai e guardam. O que aconteceu? Enchia-se de bichos, cheirava mal. Todos os dias pela manhã, Deus mandava a quantidade necessária e cada um colhia como se fosse num jarro, num recipiente ali, para que eles se alimentassem no período da manhã. E à tarde não era diferente, ele mandava uma espécie de codornas para as pessoas ali prepararem, né? Comerem então. O que eu vejo aqui? Que quando você tem compromisso com Deus, tem uma aliança com Deus e busca nele, ele vai te dar a porção necessária para viver diariamente tudo o que você necessita, o necessário, tudo o que é necessário, Deus vai suprir. O que eu aprendo aqui? As suas necessidades na questão de alimento, quando você tem aliança com Deus, ele vai suprir cada uma delas. O maná, então, se trata disso. Quando alguém perguntar, mas como que parece maná? É o que está no versículo 14. Ó. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. É isso o maná. O maná são isso aí. O maná, então, seria como se fosse um pão diário que Deus enviava às pessoas para se alimentarem e se manterem fortalecidos. Amém? Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua semana. Você compartilhe com outras pessoas que têm curiosidade ou não sabem, mas querem aprender as Escrituras Sagradas. Toda semana eu estou compartilhando vídeos novos de uma forma bem simples para que todas as pessoas possam entender. Amém?